Aleluia, glória a Deus. Graça e paz novamente, amém? Para mim é sempre um prazer, um privilégio muito grande de estar aqui com vocês para compartilhar essa maravilhosa palavra, a palavra de Deus, que tem transformado, restaurado muitas vidas. Pois é através dela que a nossa nação ela pode ser tremendamente transformada, abençoada. Não existe outro caminho a não ser o apego, o amor pelas Escrituras. Abra sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Enquanto os irmãos estão abrindo suas Bíblias, aqueles que não me conhecem, né? A gente escreveu um livro sobre da frustração para a realização. Tem muita gente se sentindo frustrada dentro da igreja. E tem gente até pensando em tirar a própria vida, querendo desistir de tudo. Mas esse livro aqui é um livro que pode dar uma ajuda, uma motivação, uma força, para que você deixe de viver uma vida frustrada, porque não é plano de Deus que você se sinta frustrado. Deus quer que você se sinta realizado, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, Romanos capítulo 11. Após o culto, você pode me procurar, que a gente trouxe alguns livros. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus na minha tradução, que é NAA, Nova Almeida Atualizada. Aleluia. Romanos capítulo 11. Vamos ficar de pé, irmãos? Amém? Vamos ficar em pé. Diz assim a palavra de Deus em Romanos capítulo 11, versículos de 33 a 36. E após a leitura desse texto, você vai deixar a sua Bíblia aberta. A gente quer falar um pouco nessa noite sobre a soberania de Deus. Amém? A gente canta muito, a gente fala muito que Deus é soberano. Nós vamos ter pelo menos uma pequena compreensão sobre o que é soberania de Deus. A palavra de Deus diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Querido Deus, em nome de Jesus, fala ao nosso coração e capacita-nos a falar das tuas grandezas, que nós possamos ensinar a tua palavra, Pai, em nome de Jesus, e que saiamos daqui impactados com os ensinamentos da tua palavra. É o que nós precisamos nessa noite, ouvir a tua voz, aprender de ti. Em nome de Jesus Cristo nós te oramos e já te agradecemos. E todos digam amém? Amém. Queiram se assentar. Queridos irmãos, eu já falei uma vez aqui quando preguei sobre o livro de Romanos, mas eu quero relembrar os irmãos algumas coisas que nós falamos. Para que a gente entenda esse texto, a gente precisa pelo menos ter uma noção dessa carta que Paulo escreve. Paulo não foi o fundador dessa igreja. Possivelmente, um dos fundadores foi fruto do derramamento do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E Paulo queria fazer dessa igreja uma base missionária, que era uma igreja extremamente forte, rica, poderosa. E essa igreja estava cheia de gentios e de judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Então, Paulo escreve essa carta para dar algumas orientações. Essa carta, ela tem duas divisões de uma forma muito resumida. A primeira divisão, ela vai do capítulo 1 até o capítulo 11, que são aspectos doutrinários. Mas a segunda parte dessa epístola é o aspecto prático, que vai dos capítulos de 12 até o capítulo 16. Mas, amados irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve esse texto aqui, ele está extremamente maravilhado e extasiado
pelo que ele havia recebido de Deus, pela revelação que ele recebe de Deus acerca da soberania, acerca da grandeza de Deus. Ele se lembra dos capítulos 1, 2 e 3 sobre a pecaminosidade da raça humana, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí então vem os capítulos 4 e 5, quando ele enfatiza sobre a questão da justificação pela fé. Porque quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos justos. Nós não estamos mais debaixo de condenação. Mas mesmo sendo justos, ele diz nos capítulos 6 e 7, que existe ainda dentro de nós a tendência de sempre fazer as coisas erradas, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Ele diz, o bem que eu quero fazer eu não consigo, porque todos nós somos pecadores, mesmo sendo salvos. Todos nós temos a natureza pecaminosa, mesmo sendo novas criaturas. A pessoa que não tem Jesus, ela não tem a natureza divina, mas nós temos duas naturezas. A natureza divina, que é espiritual, e a natureza pecaminosa, que só será extinta quando formos arrebatados. Estaremos livres completamente da presença do pecado. Mas aí então ele fala sobre a questão da escravidão do pecado nos versículos capítulos 6 e 7. E no capítulo 8, ele fala sobre a solução, que é você ser controlado, ser guiado, se render, se entregar ao Espírito Santo. Como ele diz no versículo 13 do capítulo 8, se mortificardes os feitos da carne, as obras da carne, pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus que nós conseguimos mortificar as obras da carne. Não é pela nossa própria força, não é pelo nosso próprio poder, mas é pela capacitação do Espírito Santo. E aí ele fala sobre essa solução no capítulo 8. Ele fala sobre os filhos de Deus dirigidos pelo Espírito de Deus. E aí vem o capítulo 9, 10 e 11, quando ele está enfatizando sobre a questão da nação de Israel. E aí ele conclui dizendo que todos nós somos os verdadeiros israelitas. Todos aqueles que estão inclusos na igreja, na casa de Deus, foram salvos. Esses são os verdadeiros israelitas. Não são aqueles que se dizem descendentes de Abraão. É claro que Deus tem um projeto, tem um plano maravilhoso, e nós oramos para que esse plano se estabeleça definitivamente na vida dos judeus. Mas nós somos os verdadeiros israelitas de Deus. Nós somos filhos de Abraão, porque nós cremos na pessoa de Jesus. E aí ele está concluindo o capítulo 11, concluindo esse aspecto. E aí ele se lembra das grandezas de Deus. Ele se lembra da misericórdia de Deus, da graça de Deus, de alcançar todos aqueles que são denominados de miseráveis pecadores. E aí ele se empolga, concluindo o aspecto doutrinário. E aí ele começa dizendo, louvando a Deus. Porque aqui é uma palavra chamada doxologia. Doxo significa glória, logia significa palavra. Ele está louvando, glorificando a Deus pelas grandezas que Deus realizou na vida daqueles que entregaram o coração e a vida a Jesus. E aí ele diz, profundidade da riqueza. Ele está extremamente alegre, feliz e quase arrebatado. E nesse texto nós encontramos aqui sobre a soberania de Deus. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela revela, mostra claramente a soberania de Deus. Eu creio que cada versículo da Bíblia existe uma fagulha, existe um aspecto
sobre a soberania de Deus. Nesse livro aqui, nós encontramos logo de início, no capítulo 1, no versículo 13, uma ação soberana de Deus na vida do apóstolo Paulo. O texto diz que Paulo queria visitar esta igreja para conseguir alguns frutos. Mas ele não conseguiu visitar essa igreja, conhecer essa igreja de perto. Ele estava ansioso para fazer daquela igreja uma base poderosamente missionária. Mas ele não conseguiu. Ele teve alguns impedimentos que nós não sabemos. Mas esses impedimentos já são, irmãos, sinais da ação soberana de Deus na vida do apóstolo Paulo. Porque pensem comigo, amados irmãos, se o apóstolo Paulo tivesse visitado essa igreja, certamente nós não teríamos esse livro maravilhoso que é o livro de Romanos. Esse livro é um livro profundo, é um livro que fala dos aspectos doutrinários. Teologicamente é o livro mais profundo que existe no Novo Testamento. E nós não teríamos esse livro se Paulo tivesse a oportunidade de estar com esses irmãos, porque não seria lógico ele escrever uma carta para uma igreja estando presente. Mas, queridos, o que é soberania de Deus? A soberania de Deus é seu poder e domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus, e nada pode impedir Deus de cumprir seus planos. Deus é o soberano, o rei, a autoridade suprema sobre tudo que existe e acontece. Ele criou tudo de acordo com sua vontade e fez planos que não podem ser frustrados. Poderia desligar o ventilador, porque está fazendo frio, estou sentindo um certo frio aqui um pouco, pode ser? Eu vou agradecer. Eu não sei se os irmãos vão ficar incomodados, mas para mim vai ser muito bom. Tá certo? Obrigado, querido. Mas, amados irmãos, Deus só é soberano porque Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Deus só é soberano porque Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Deus só é soberano porque Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Amém? E no Salmo 33, versículos de 10 a 11, diz que o Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, e os intentos do seu coração para todas as gerações. Mas, queridos irmãos, nós percebemos aqui nesse texto que a soberania de Deus, ela revela 3 fatos a respeito de Deus. Em primeiro lugar, Ele sabe tudo o que há para se saber. Ele já sabe aquilo que você vai saber no futuro. É a sua onisciência. Olha o que diz o versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ele conhece todas as coisas. Mas existe uma teologia perigosa que está influenciando alguns pastores, chamada teologia do teísmo aberto. É aquela que crê que Deus não conhece o futuro, que Deus não controla a história. A prova são as atrocidades, as tragédias, as epidemias que acontecem sobre a terra. Mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele controla todas as coisas. E Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Queridos irmãos, essa teologia chamada ateísmo aberto, ela fala
que há uma possibilidade da mudança de Deus. Deus pode passar por mudanças, porque ele já se arrependeu. O texto diz lá em Gênesis capítulo 6 que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Só que eles esqueceram, irmãos, que existem duas linguagens que falam sobre algumas figuras de Deus, para que nós possamos entender Deus. É a linguagem antropopática, que atribui sentimentos humanos a Deus. Deus se arrependeu, Deus se entristeceu. E tem também a linguagem antropomórfica, que se refere ao aspecto físico de Deus. Que Deus tem pés, tem mãos, tem cabeça, as asas do Senhor. São linguagens antropomórficas. E quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, ali é no sentido de entristecimento. Deus se entristeceu. Lá em Números 23 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o mesmo. Deus não muda. Mas, queridos, se você está preocupado com o que vai acontecer no futuro, não se preocupe, porque Deus já está lá. Deus está no controle. Às vezes nós nos preocupamos, às vezes nós ficamos ansiosos, mas Deus sabe todas as coisas, Ele já está no futuro. Amém? Ele faz planos que não podemos compreender. Olha o versículo 33 ainda, quando diz: quão inexplicáveis são os seus juízos. Juízos se referem a planos de Deus. No mesmo verso, encontramos a palavra inescrutáveis, ou inexplicáveis, cujo significado é além da compreensão humana. Não que Deus não queira explicar sobre a sua ação nas Escrituras, mas é porque o nosso entendimento é muito paupérrimo. São nossas mentes restritas que não podem sequer começar a compreender os infinitos propósitos de Deus. Nós não podemos compreender Deus. Temos apenas uma noção de como é Deus nas Escrituras. E ainda, queridos irmãos, apenas Deus sabe o porquê de tudo acontecer. O versículo 33 diz: e quão inescrutáveis são os teus caminhos. A soberania divina revela três coisas que ninguém pode fazer. Ninguém pode explicar Deus. Ninguém pode explicar Deus. Se alguém diz que teve uma revelação sobre Deus, que Deus se revelou, não acredite. Porque Deus não se revela ao ser humano pecador. Ele pode se revelar na pessoa de Jesus Cristo. O texto diz: quem compreende a mente do Senhor? Ninguém pode explicar Deus. É por isso que eu sirvo a esse Deus. Porque se esse Deus fosse um Deus explicável, ele não seria Deus. Você pode explicar quem foi Buda, você pode explicar quem foi Maomé, mas você não pode explicar como é Deus. Apenas temos uma noção. Pois a Bíblia diz em Isaías 55 que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Queridos irmãos, muitas pessoas pensam que sabem como Deus é. Uma vez um certo irmão disse assim: pastor, eu tive uma revelação de Deus. Eu tive uma revelação de Jesus, o Espírito Santo e Deus. O Espírito Santo é bem suave. Ele vem de uma forma bem suave. E Jesus, quando fala, é uma voz bem sofrida. A voz de Deus é uma voz de trovão. Foi uma revelação que ele teve de Deus. Mas a gente sabe, amados irmãos,
que são definições humanas acerca de Deus. O texto também diz que ninguém pode ser o seu conselheiro. Ninguém pode dar conselhos a Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é sábio. O texto diz, ou quem foi seu conselheiro? Versículo 34. A Bíblia diz lá em Isaías 40, versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como foi o seu conselheiro? Ou quem o ensinou? Existe um livro um pouco estranho, que se vende ainda nas livrarias evangélicas, que eu já li esse livro e achei um pouco estranho. No começo é até empolgante, até interessante, mas no final a gente acha um pouco estranho, quando o autor, que está tendo a experiência com o Espírito Santo, está dizendo, Espírito Santo, não age agora, vem por aqui, não é assim, faça isso, faça aquilo. Um homem orientando o Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo não orienta o Espírito Santo, é orientado pelo Espírito Santo. É guiado pelo Espírito Santo. Ninguém pode guiar Deus, ninguém pode guiar o Espírito do Senhor. E ninguém pode acusar Deus de injusto. O versículo 35 diz, ou quem lhe deu primeiro para que ele seja recompensado? Ou seja, quem deu a Deus para que ele ficasse devendo a você? Ninguém. Tudo que você dá para Deus foi o que você recebeu de Deus. Você está devolvendo o que Deus te deu. Tudo que você tem pertence a Deus. Quando você está entregando seu dízimo, sua oferta, dando algum presente para Deus, você está dando o que Deus já te deu. Ele não deve absolutamente nada para ninguém. Amém? Ninguém pode dizer, o Senhor me deve. O Senhor me deve. Eu fiz isso, fiz aquilo, o Senhor não fez a sua parte. Ele já fez a sua parte. Você que ainda não percebeu o agir de Deus sobre a sua vida. Terceiro lugar, a soberania de Deus, ou a soberania divina, revela 3 razões para adorarmos a Deus. 3 razões para adorarmos a Deus, a soberania de Deus revela. Ele é a fonte de todas as coisas. Porque dele, veja o que ele diz, porque dele. Este versículo dá a razão pela qual não se pode fazer de Deus um devedor. Ele é a fonte de todas as coisas. O que significa que todas as coisas fluem dele. Ele é o sustentador de todas as coisas. Esta é a outra razão pela qual nós devemos adorar a Deus pela sua soberania. Olha o que o texto diz, versículo 36. Porque ele, por ele, além de todas as coisas fluírem dele, Deus é a razão da existência contínua do universo. O mesmo Deus, na pessoa de Jesus, que teve envolvimento no ato da criação, também está envolvido no ato da sustentação. Ele é o sustentador de todas as coisas. O universo está sob o controle de Deus. Ele é o propósito de todas as coisas. Queridos irmãos, às vezes nós queremos questionar algumas atrocidades, algumas tragédias que acontecem na humanidade, como, por exemplo, a epidemia. Muitos até pensaram e diziam que Deus não estava no controle, porque tantas pessoas estavam morrendo, pessoas boas, maravilhosas. Deus não estava no controle, mas nós sabemos que Deus, o nosso Deus, Ele controla a história, Ele estava no controle. Porque quando a gente olha para a epidemia, a gente só olha para o aspecto negativo, mas existem aspectos positivos que a epidemia trouxe. Poderíamos citar vários. Ele é o propósito de todas as coisas, versículo 36. E para ele são todas as coisas.
Deus é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Tudo vem dele, tudo permanece nele, tudo encontra o seu propósito supremo nele. Glória, pois, a ele eternamente. Ele controla todas as coisas. Queridos irmãos, existem algumas ciências que provam realmente que Deus controla todas as coisas. Por exemplo, a entomologia, ciência que estuda os insetos e a sua relação com outras criaturas. Vocês sabiam, irmãos, que a ciência provou cabalmente que existem vírus sobre o nosso planeta, até possivelmente ao nosso redor, que são perigosíssimos. E sabem quem se alimenta desses vírus? Mosquitos, muriçocas, alguns insetos. E às vezes nós reclamamos, mas tudo que Deus criou tem um propósito, até a barata tem um propósito benéfico. A cobra tem um propósito benéfico. Deus controla todas as coisas, aleluia. Existe também uma outra ciência chamada herpetologia, que é um ramo da ciência que estuda os grupos de anfíbios, como sapos, rãs e répteis, como cobras. Da própria cobra, o homem tira o remédio, o antídoto. O veneno da cobra tem várias utilidades que beneficia o homem. Você não gosta do rato. Eu detesto o rato. Detesto barata. Mas foi Deus quem criou esses insetos. Porque o diabo não tem poder criativo. Só Deus é que tem o poder criativo. A outra ciência, que é a astronomia, ciência que estuda os corpos celestes. Vocês sabem muito bem que a ciência já provou que se a Terra fosse próxima à Lua ou ao Sol, apenas 1 milímetro, não havia possibilidade de vida aqui na Terra. O que significa isso? Que é o nosso Deus que sustenta, controla todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. E existe um versículo maravilhoso, lá em 1 Crônicas, que eu quero concluir a nossa mensagem. No capítulo 29, se você puder abrir a sua Bíblia para ler conosco, ou pelo menos nos acompanhar, que é uma declaração profunda sobre a soberania de Deus. Presta atenção para essa leitura. Diz assim: Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como um chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome. Aleluia. Foi justamente o que o apóstolo Paulo fez. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E agora, ele conclui esse texto, começando um capítulo falando sobre entrega.
já que esse Deus é tão maravilhoso, tão tremendo, tão glorioso, soberano, só nos resta agora nos entregarmos. E aí ele vem no capítulo 11, versículos 1 e 2. Por causa desse Deus que é soberano, poderoso, trabalha de uma forma perfeita, transforma a nossa vida de uma forma maravilhosa, nós precisamos nos entregar constantemente a Ele. E aí ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ó profundidade da riqueza! Deus é rico, Deus é poderoso, Deus não precisa do homem, e Ele tem riquezas para distribuir para cada um de nós, riquezas espirituais. Nós somos as pessoas mais ricas da terra. Favelados são aqueles que são donos das refinarias de petróleo, lá na Arábia Saudita. São favelados diante da riqueza que nós temos em Cristo Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe. Que você possa, em nome de Jesus, sair daqui mais consciente para louvar esse Deus que é soberano, esse Deus que controla todas as coisas. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. A palavra diz que Deus controla todas as coisas, por isso que ele conclui o Salmo 46, Davi: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele quis dizer: olha, eu controlo todas as coisas, os mares, os terremotos, eu estou no controle de todas as coisas, até na sua vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ó profundidade das riquezas, quanto da sabedoria de Deus. Que o Senhor Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia!